Olá, meu nome é Vinícius e eu vou estar iniciando um seminário sobre radiação da disciplina de fenômenos de transportes. Bom, então vamos começar pelo contexto histórico. Em 1895, um físico alemão criou o raio-x. O raio-x emite radiação eletromagnética. Então foi ali que começou a se estudar a radiação. Um ano depois, Poincaré formulou a teoria da reciprocidade. Como funciona a teoria da reciprocidade? Nós temos uma substância e ela recebe raio-x. Se ela emitir luminosidade, logo ela também pode emitir raio-x. E no mesmo ano, Becquerel tentou provar essa teoria. Ele estudou um tipo de sal. Esse sal, quando exposto ao sol, emitia luminosidade. Porém, ele deixou guardado esse sal no armário em cima de uma placa fotográfica. Porém, ele percebeu que o sal marcou a placa fotográfica sem estar exposto ao sol. Logo, ele chegou à conclusão que algumas substâncias poderiam emitir energia por conta própria, que seria a radiação. Logo, isso não teria nada a ver com a teoria de reciprocidade. E assim, de maneira acidental, ele meio que descobriu a radiação. E agora, dando sequência aqui, no período de 1896 a 1903, teve um casal muito famoso, Marie Curie e Pierre Curie. Eles descobriram dois elementos, o rádio e o polônio, que são bem mais radioativos que o urânio. Logo, isso foi um avanço muito grande na época para a radiação, né? E aí, outro período aqui, né? 1895 a 903, e também no ano de 1903, foram identificadas alguns tipos de radiações. Rutherford identificou as radiações alfa e beta, e Villar identificou a radiação gama, certo? Essas radiações elas vão ser mais bem definidas na sequência do seminário. Agora, dando sequência. Por fim, em 1934, outro casal, Irene Curie e Frederic Joly, eles desenvolveram os primeiros radioisótopos artificiais, o fósforo 30 e o nitrogênio 13. Lembrando que isótopos é mesmo número atômico, né? E agora também dando sequência aqui. Agora vamos falar mais especificamente da definição de radiação, né? Porque até agora foi mais fatos históricos, né? A radiação, ela ocorre no núcleo, certo? No núcleo de um átomo instável. O átomo instável, ele busca a estabilidade. Por exemplo, na hora de química, né, falando, alguns átomos ficam estáveis com a regra do octeto, né? Ficando com 8 elétrons na camada de valência. Então depende do número de elétrons, né? Enfim, para conseguir essa estabilidade, ocorre a emissão de energia. Energia, né, a radiação. Essa emissão pode ocorrer na fórmula de partícula ou onda, certo? Então, de minha parte seria isso. Agora, na sequência, vocês ficam com o restante do seminário e vamos ser tratados mais algumas definições, mais classificações de radiações, enfim, até mais. Olá a todos, me chamo Thiago Rodrigues, faço parte do grupo onde estamos falando um pouco sobre radiação. Meu amigo Vinícius deu uma introdução aí sobre o assunto, explicou um pouco do contexto histórico, e agora eu vou falar um pouquinho sobre as classificações, características, efeitos, entre outras coisas relacionadas à radiação. As radiações elas podem ser classificadas por vários subitens aqui. Eu vou fazer para especificar para vocês aqui. Temos a classificação pelo elemento condutor de energia, onde se encaixaria as principais seriam radiação eletromagnética,
que é quando uma energia ela se propaga em onda eletromagnética. A onda eletromagnética é constituída por um campo elétrico e um campo magnético, e ela ocorre quando a energia ela se propaga na velocidade da luz, caracterizada pela frequência e o seu comprimento de onda. Temos o exemplo de raios gama, raios X, luz do Sol, dentre outros. Radiação corpuscular. Radiação corpuscular, ela é quando a energia ela se propaga através de partículas subatômicas. Temos as conhecidas, né, por todos, que são os prótons, os elétrons, os nêutrons, e elas são caracterizadas pela sua carga, massa e velocidade. Carga, ou ela será carregada ou neutra, massa, ou ela será leve ou pesada, e velocidade rápida ou lenta. Isso é muito relativo, tá, gente? Essa questão de lenta e rápida é em comparação uma com a outra, assim. Pode ser classificada pela fonte de radiação. Temos as principais aqui: radiação solar, que é uma onda eletromagnética. Vinícius falou há pouco que tem as duas classificações, ou através de onda ou através de partícula. A radiação solar seria através de onda. Ela é emitida pelo Sol, obviamente, através de reações que ocorrem na superfície do Sol. A sua propagação é em onda eletromagnética. Radiação de Cherenkov. Radiação de Cherenkov, ela ocorre numa velocidade superior à velocidade da luz. Quando uma partícula que é carregada eletricamente, ela atravessa um meio isolante. O nome se deve a um cientista soviético que ganhou um prêmio Nobel da Física. Radioatividade. Ela pode ser natural ou artificial. Os elementos químicos que têm essa propriedade, eles emitem essa radioatividade. A artificial se encaixaria quando há uma transformação nuclear, ou seja, uma união de átomos ou uma fissão nuclear. Já a radioatividade natural ocorre através de elementos que têm elementos radioativos da natureza mesmo. Tem essa propriedade. Radiação, classificações pelos seus efeitos. Pelos efeitos, temos a radiação ionizante e a não ionizante. Radiação ionizante é quando ela tem capacidade de arrancar elétrons de um átomo, ou seja, ela tem uma energia suficiente para ionizar o átomo. Partículas como alfa e beta, se elas tiverem uma energia maior que a ligação do elétron ao átomo, elas conseguem ionizar esse átomo aí. Mas as principais que têm esse poder ionizante seriam raio-x e gama. Elas têm mesmo uma energia muito potente para arrancar mesmo esses elétrons do átomo. É uma energia muito grande, em comparação com a alfa e a beta, que tem uma energia e uma penetração muito mais baixa. Radiação não ionizante é a negação dessa, né? Ou seja, ela ocorre quando as partículas não têm energia suficiente de arrancar o elétron do átomo, mas elas podem ainda quebrar ligações químicas, quebrar moléculas, e o principal exemplo que eu poderia citar aqui seria a radiação ultravioleta. Como a gente viu antes ali, ela não é uma radiação uma radiação com pouca penetração, ela e não tem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Mas elas podem ainda quebrar ligações químicas, entre outras coisas. Tipo de radiação. Temos as principais aqui seriam a radiação alfa,
que ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, tem uma carga mais 2e. Toda partícula em um meio igual e com energia igual, ela, partícula alfa no caso, ela vai ter o mesmo alcance se ela estiver nas mesmas condições. Ela, que é muito pequeno por sinal, ou seja, ela é facilmente blindada. Ela tem uma baixa velocidade e ela é produzida principalmente por decaimentos de elementos como urânio, rádio, plutônio, tório, etc. Radiação beta, elas são muito mais penetrantes que as radiações alfa, embora não são as mais penetrantes, mas em comparação com a alfa, ela tem muito mais penetração. Ela ocorre quando elétrons eles são emitidos através de um núcleo estável de um átomo. Ela é mais penetrante, mas também, como a alfa, ela também perde energia ao passar por um meio material. E ela pode ser blindada, né, por materiais como plástico ou alumínio também. Pode blindar as radiações beta. Radiação gama. Diferente da beta e da alfa, a radiação gama ocorre através de onda, né? Ou seja, uma onda, nesse caso, uma onda eletromagnética. Ela tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. E quando elas atravessam as substâncias, elas se chocam com as suas moléculas. A radiação gama tem uma penetração muito grande. Radiação X. Elas são muito semelhantes aos raios gama. Elas ocorrem através de ondas eletromagnéticas, têm um comprimento de onda pequeno, mas a única diferença entre elas e as gamas é que ela não se forma no núcleo atômico, e sim fora dele. Nêutrons, eles não possuem carga e diretamente eles não produzem ionização, mas indiretamente eles transferem energia para outras partículas, que aí sim poderão produzir essa ionização. Eles atravessam toda a eletrosfera antes de interagir com o núcleo. E uma curiosidade, elas podem ser blindadas por materiais que são ricos em hidrogênio. Aqui essa imagem é muito interessante. Ela mostra a penetração da partícula alfa, beta, gama, raio-x e o nêutron. O nêutron aqui ela tem poder de penetração em todos esses materiais. E materiais como a água podem blindar ela. Muito interessante essa parte aqui. Efeitos da radiação. Falamos um pouco sobre as classificações, agora vamos falar um pouco dos efeitos. Os efeitos principais seriam mutações gênicas, essas mutações gênicas ocorrem quando a radiação pode formar novos tecidos na célula, ou fazer com que a célula desempenhe um novo papel. Aí vai ocorrer uma modificação do DNA da célula. E também temos o efeito de quebra de moléculas, ou seja, prejudicar o processo de multiplicação celular. Quando ocorre essa quebra de moléculas, ou quebra do DNA das moléculas, as células não conseguem mais transmitir o seu patrimônio genético durante sua multiplicação. Aí o efeito é bem grande. Radiação, aqui temos efeitos da radiação a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo, elas podem causar náusea, vômito, diarreia, febre, dor de cabeça e queimaduras. São os malefícios especificamente para os seres humanos, né? E os malefícios a longo prazo podem ser câncer de pele, pulmão, câncer de pulmão, né? Presença de radiação em toda a cadeia alimentar, ou seja, ela não se perde. Se um animal ingerir algo radioativo, outro animal da cadeia alimentar vai ingerir ele depois, e assim vai seguindo essa presença de radiação em toda a cadeia. Diminuição da fertilidade, entre outros efeitos que são bem nocivos mesmo.
Agora vamos falar sobre as utilizações das radiações. Falamos sobre os seus malefícios, agora vamos falar sobre o que ela pode nos ajudar, o que, que a gente utiliza ela hoje em dia, né? Como a gente utiliza ela. A gente pode utilizar na esterilização de materiais cirúrgicos, médicos ou odontológicos. Temos o exemplo do iodo, que ocorre através de uma radiação beta. E temos a esterilização também artificial em máquinas, com máquinas aceleradoras de elétrons. Elas podem esterilizar materiais plásticos de baixa espessura. Uma curiosidade, o nome dessa máquina aceleradora de elétrons, eles chamam de electron beam. Temos a utilização na radioterapia, alternativa para o tratamento de câncer, realização de exames médicos de imagem, datação de fósseis e artefatos por meio do carbono 14, estudo do crescimento de plantas, estudo do comportamento de insetos, entre outras utilidades. Bom, espero que tenha ficado claro aí a explicação sobre os tipos de radiações, as classificações, né, beta, gama, etc. Espero que tenha entendido bem. A radiação ela pode ser muito nociva, mas também pode ser uma grande aliada a todos nós aí, se a gente souber usar ela de maneira correta. Muito obrigado. Agora fiquem com a continuidade do trabalho aí. Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Martins Timóteo. Eu vou falar para vocês hoje sobre o corpo negro e o corpo cinza. O corpo negro ele foi criado por Kirchhoff. É um conceito, né, que surgiu no seu estudo sobre a relação entre o poder emissivo e o poder absortivo de corpos para o calor e a luz, onde através da termodinâmica ele buscou caracterizar a radiação de equilíbrio. Diante desse estudo, ele nos propôs duas leis. A primeira delas, que diz que a radiação que é emitida ela depende da frequência e que a frequência ela depende da temperatura do corpo. E na sua segunda lei, que ele diz que o corpo negro ele é um excelente emissor de radiação e que toda radiação que é gerada nele é emitida. O corpo negro ele é um objeto que é hipotético, não existente no mundo real, onde toda radiação que incidida nele é absorvida. E se ele estiver numa temperatura constante, ele também emite toda essa radiação eletromagnética que foi absorvida. Já o corpo cinza ele é um objeto real, onde ele absorve e emite radiação em uma razão constante menor que a unidade que é do corpo negro. Esse aqui é o modelo prático do corpo negro, que consiste em um objeto oco e com um pequeno orifício, onde a radiação eletromagnética ela entra por esse orifício e vai sendo absorvida aos poucos, conforme ela reflete em suas paredes internas, independente do material. E no equilíbrio termodinâmico, um corpo ideal ele irradia essa energia na mesma taxa que a absorve. Para falar da radiação que é emitida pelo corpo negro, nós antes precisamos entender a frequência da radiação eletromagnética. Todo corpo
objeto ele emite uma radiação, porém é na forma do infravermelho, que está abaixo ali, está mais para esquerda da luz vermelha, né? Um exemplo real disso é uma barra de metal, que na temperatura ambiente ela emite o infravermelho, que não é visível aos nossos olhos, mas se ela for aquecida, ela vai começar a chegar num tom avermelhado, passando pelo amarelo, até chegar num tom mais azulado, que já são luzes que são visíveis aos nossos olhos. Isso quer dizer que a frequência dessa radiação está crescendo à medida que a temperatura vai subindo. E no corpo negro, quanto maior for a temperatura, maior será essa frequência de radiação que é emitida. Bom, esse aqui é o gráfico do espectro do corpo negro, onde no eixo vertical nós temos a intensidade da radiação que é emitida, e no eixo horizontal nós temos o comprimento de onda. E, consequentemente, né, tipo, está em função da temperatura, que conforme a temperatura aumenta, o total de radiação que é emitida ela vai crescendo, e o pico de cada curva ali vai andando mais para esquerda, ou seja, vai diminuindo o comprimento de onda. O pico dessa onda ela é o lambda máxima, o lambda máximo de emissão, que seria o que dá para ser, perdão, que seria o comprimento de onda que o corpo mais irradia, que é calculado pela lei de Wien, que é essa fórmula que nós temos aqui, é, é, onde B é uma constante e T seria a temperatura. E se nós formos reparar, por esse comprimento de onda máximo, ele é inversamente proporcional à sua temperatura. Então, quanto mais sobe essa temperatura, mais o comprimento de onda ele diminui. E aqui é a lei de Boltzmann, que é usada para calcular a intensidade da radiação que é emitida, onde além de conforme aumenta-se a temperatura do corpo, além de tipo, diminuir esse comprimento de onda, também aumenta-se a intensidade da radiação que é emitida. E nessa fórmula aqui tem uma constante ali, um valor que é o E, que seria emissividade, que ela varia de 0 a 1, que no caso do corpo negro ela seria 1, que seria um corpo perfeito para emitir radiação, e no caso do corpo cinza ela é de 0 a 1. Para finalizar aqui, eu só queria mostrar aqui um vídeo do experimento que eu comentei ali atrás,
Só que para sair o som, eu vou ter que pôr ele no meu celular também. Então, vou dar play aqui. Do infravermelho, nós não enxergamos, né? Mas esse termômetro digital, ele é feito exatamente para analisar a radiação emitida pelo corpo e transformar em temperatura. Quer dizer, na verdade, ele está analisando a radiação de corpo negro, né? Então, a temperatura do corpo negro, na verdade. Isso, né? exatamente. Interessante. Por exemplo, quando eu coloco, né, tá dando aqui 28 graus, aqui na sua mão 32 graus, né, aqui no seu rosto. Você mede 33. A minha temperatura analisando a radiação que eu emito. Isso, exatamente. Interessante. Né? Dessa maneira, você pode, então, analisar a temperatura, porque a temperatura tem a ver com a radiação que o corpo emite. Porque a radiação é característica da temperatura. Não é isso? Esse que é o ponto central aqui, isso. Não é? Então, você relaciona diretamente, né? A radiação emitida com a temperatura. Bom, a gente vê que aqui não está saindo luz nenhuma. Né? Porque a gente não consegue enxergar esse tipo de radiação. Agora, se eu apontar esse termômetro aqui, né, ele está medindo 23 graus. Quer dizer, está saindo que a temperatura é da caixa, da caixa, verdade, exatamente. Né? A temperatura ela está termalizada no momento, né? Tanto é fora, a temperatura né? da caixa, exatamente. Tanto fora como dentro, 23 graus. Tá aqui. Agora, se eu aquecer a caixa, né, por exemplo, eu posso incidir luz aqui, né, nesse orifício. Então, essa luz vai entrar, vai sofrer múltiplas reflexões, né, absorções, e a temperatura da caixa deve aumentar. Vai aumentar, vai né? aumentar. Se a temperatura aumenta, ela passa a emitir uma radiação a mais do que ele tinha anteriormente. Depois você tenta medir a temperatura da lâmpada também. Essa lâmpada não. Essa lâmpada tem temperatura muito mais alta. Quase a radiação de corpo negro, então ele não é capaz. Ele, até mais uns 300 graus ele consegue medir. Então vamos ver qual a temperatura agora. Olha, já foi para 30 graus. 30 graus, já aumentou a temperatura. Quer dizer, ele absorveu a luz, né, e aumentou a temperatura. Como aumentou a temperatura, passou a emitir mais. Certo. Né? E essa Quer dizer, vai emitir de acordo com um espectro que é característico da temperatura. Isso, então, exatamente. ela emite de tal forma que é um espectro característico de 30 graus e você mede com esse aparelho. O máximo de emissão vai estar numa faixa um pouco, né, além do infravermelho. Né? Se eu aquecer um pouco mais, a gente vai começar a ver mais vermelhinho, né? Quer dizer, vai estar na faixa do visível já. E assim por diante, quer dizer, quanto maior a emissão, maior a temperatura. Aqui vai variando conforme o comprimento de onda. Então isso é que vai mostrar a temperatura devido com o comprimento de onda que ele emite. Tá? Então esse seria então um exemplo, né, de um corpo negro. Né? Mas achei interessante isso, um aparelho que te dá a temperatura da radiação. Isso. Ou a temperatura do corpo a partir da radiação que ele emite. Isso. Não é isso? Exatamente. Bom, acabei aqui a minha parte, eu deixo a palavra para a nossa colega. Olá, pessoal. Eu me chamo Thalia Mariano e sou estudante do curso de Engenharia Elétrica da UTFPR Campus Medianeira. Eu vou dar continuidade ao nosso trabalho ainda no tópico. Bom, esse foi um dos marcos do surgimento da física moderna, já que a física moderna ela surgiu quando a física clássica começou a apresentar algumas falhas. E justamente na explicação de como funcionava a energia emitida, a energia presente, na verdade, no corpo negro, a teoria ondulatória clássica, ela começou a apresentar algumas falhas. Ela não conseguia prever o que de fato estava acontecendo naquele corpo. E a previsão teórica conhecida na época foi denominada de lei de Rayleigh-Jeans. E mais adiante a gente vai ver qual foi a solução proposta para essa catástrofe do ultravioleta. Bom, esse aqui é o gráfico experimental. Essa curva em preto representa a teoria clássica da época, no caso a lei de Rayleigh-Jeans.
E aqui as outras curvas a gente pode ver que está tudo certinho, todas elas têm um pico máximo de temperatura e depois disso elas começam a perder intensidade. Já aqui, para temperaturas acima, mais especificamente acima de 5.500 Kelvin, essa lei previa que o corpo ia começar a emitir energia infinitamente. Ou seja, quando fosse chegando ali na faixa do ultravioleta, esse corpo, a energia dele ia tender ao infinito. Ele ia emitir energia de forma infinitamente. Só que isso não acontecia, tanto que o que era observado em laboratório era diferente. Em laboratório, eles observavam que o comportamento, no caso, era o mesmo. O corpo emitia energia, ele atingia um pico máximo de temperatura e depois disso ele começava a perder intensidade. Só que a lei previa que uma curva tendendo ao infinito, e que era justamente acima de 5.500 Kelvin, que é justamente ali na faixa do ultravioleta. E por isso que tudo isso ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta. Bom, quem conseguiu solucionar esse problema da catástrofe do ultravioleta foi Planck, e a solução proposta por ele foi de que a energia ela é quantizada. Tá, mas para entender melhor isso, eu vou explicar agora um pouquinho o que significa dizer que essa energia é quantizada. Bom, uma analogia que a gente pode fazer é imaginando duas torneiras. Aqui, no caso, a gente vai imaginar que a torneira ela é o corpo negro e a água ela é a energia desse corpo negro. Então aqui a gente tem uma torneira que está saindo água de forma contínua e uma torneira que está saindo água de forma quantizada. Por que quantizada? Porque eu tenho uma determinada quantidade saindo. E Planck chamou essa determinada quantidade de energia que sai do corpo negro de pacote de energia. Mas qual que era a diferença, então? É que a física clássica, ela achava que o corpo negro emitia energia de forma contínua, assim como essa torneira, que a gente observa aqui nessa analogia. Aí, se a gente imaginar agora um copo embaixo dessas duas torneiras, quando o corpo ele emitisse energia, se ele emitisse energia de forma contínua, né, a gente ia conseguir determinar o tanto de energia que a gente quisesse. Por exemplo, aqui nesse exemplo dessa torneira, se eu quisesse encher o copo com 500 ml, eu ia marcar 500 ml no copo e ia desligar a torneira quando eu atingisse 500 ml. Já aqui, na ideia de quantização da energia, a gente imagina aqui a torneira caindo água, só que agora em gotas. E vamos partir da ideia de que cada gota tem 3 ml. Bom, se cada gota tem 3 ml, eu só vou conseguir ter uma quantidade de água no meu copo que é múltipla de 3. Ou seja, o 3 seria como uma constante para a gente. Então, eu não consigo determinar, na verdade, eu não consigo não consigo dizer que eu quero, por exemplo, eu quero que o meu copo tenha, eu quero encher o copo com 4 ml, mas eu não vou conseguir colocar 4 ml no meu copo, porque cada gota tem 3 ml, então eu só consigo colocar valores múltiplos de 3. E essa era mais ou menos a ideia ali proposta por Planck. Bom, o que seriam as gotas, que ele chamou de energia quantizada, que ele teria uma quantidade de energia pré-determinada, e essa quantidade de energia pré-determinada ele chamava de pacotes de energia. E isso ficou conhecido como os pacotes de energia de Planck. E depois ele elaborou, então, uma equação, a equação de Planck, que diz que a energia do pacote ela é igual ao número de pacotes vezes a constante de Planck vezes a frequência. Essa constante seria o exemplo ali que eu dei das gotas, que seria o 3, né? Então, eu só tenho quantidade de energia, ela já é meio que pré-determinada. E uma relação importante dessa equação é de que quanto maior a frequência, maior será também a energia do pacote. Bom,
Da equação de Planck, mais adiante ela ficou... O pacote de energia, né, da equação de Planck, mais adiante foi denominada por Einstein como fóton, que é conhecido como partícula de luz. Só que isso foi denominado por ele, foi assim chamado por ele quando ele testou o experimento do fotoelétrico, né? E agora eu vou mostrar para vocês, para encerrar, eu vou mostrar para vocês um vídeo experimental da radiação do corpo negro. Para esta experiência, usaremos uma lâmpada incandescente, um saco plástico contendo gelo picado e um radiômetro de Crookes. O radiômetro de Crookes é feito com uma ampola de vidro que contém uma hélice feita com placas de mica bem leves, cujas faces são pintadas de preto fosco de um lado e branco do outro, suspensos por um eixo com pouquíssimo atrito. Esta ampola possui um vácuo parcial com uma pressão baixa, bem controlada, que otimiza o efeito de rotação. Ao ligarmos a lâmpada incandescente, se inicia uma transmissão de calor por irradiação, que irá aquecer as placas da hélice do radiômetro. Por ser praticamente um corpo negro, a parte pintada de preto fosco absorve mais a radiação do que o lado branco, que reflete a maior parte da radiação emitida pela lâmpada. Absorvendo mais energia, o lado preto se aquece mais, aumentando a sua temperatura. O aumento de temperatura provoca aumento da agitação térmica do ar rarefeito próximo da superfície da placa, aumentando a sua pressão. Como do outro lado, pintado de branco, a placa não se aquece tanto, haverá menor agitação do ar em suas proximidades. Desta forma, haverá diferença de pressão do ar nas proximidades das superfícies pretas e brancas, que produzirão a força que fará girar a hélice, o que pode ser observado pelo sentido de rotação da hélice, que se dá do lado escuro, onde há maior pressão do ar, para o lado branco, onde há menor pressão. Outro efeito interessante ocorre quando encostamos um saco plástico contendo gelo picado na parede da ampola. Levando-se em conta que o gelo se encontra numa temperatura mais baixa que o ambiente e que a ampola tende a absorver mais calor do que emite para atingir o equilíbrio térmico, e ainda que um corpo negro também é um bom emissor de radiação, o lado escuro das placas emitirá mais radiação infravermelha do que o lado branco. Assim, o lado escuro se resfria mais rápido do que o lado branco, ocorrendo o fenômeno contrário ao do aquecimento, fazendo então com que a hélice do radiômetro gire para o lado contrário. Bom, então foi isso, pessoal, e obrigada pela atenção. Meu nome é Suelen Marazete Vaz e eu vou apresentar sobre a lei de Stefan Boltzmann. A lei de Stefan Boltzmann foi descoberta pelo físico austríaco Joseph Stefan e deduzida teoricamente pelo físico austríaco Ludwig Eduard Boltzmann. Seu princípio: de acordo com a lei de Stefan Boltzmann, a energia emitida por um corpo negro por unidade de área e unidade de tempo é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta do corpo. A lei de Stefan Boltzmann também é válida para os corpos conhecidos como corpos cinzas, cuja superfície apresenta um coeficiente de absorção com um valor menor do que 1, independente do comprimento de onda. Todos os corpos irradiam calor constantemente, perdendo energia. Os corpos sem energia térmica própria precisam, então, absorver energia para depois emiti-la. Ou seja, aquele que mais absorver é também o que mais pode emitir. A radiação térmica é a energia emitida por toda a matéria que se encontra a uma temperatura finita. Fisicamente, a radiação é a emissão de ondas eletromagnéticas geradas dos átomos e moléculas excitadas da agitação térmica,
que passam para o estado não excitado, emitindo fótons. O comprimento de onda desses fótons é inversamente proporcional à sua temperatura. Portanto, quanto menor o comprimento de onda, maior será a sua temperatura. O corpo hipotético, que é um absorvedor ideal e, logicamente, um emissor ideal, é denominado corpo negro. Define-se poder emissivo, como a potência irradiada por unidade de área. O Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI, a unidade do poder emissivo é dada em watt por metro quadrado. Sendo assim, definimos a lei de Stefan Boltzmann da seguinte maneira: o poder emissivo de um corpo negro é proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta. Matematicamente, podemos expressar poder emissivo, que vai ser igual a sigma vezes a temperatura elevada na quarta, onde o sigma é a constante de proporcionalidade, cujo valor no SI é 5,7 vezes 10 na menos oitava watt por metro quadrado vezes Kelvin na quarta, e a temperatura, que é dada em Kelvin. A taxa de emissão de energia de radiação de uma superfície real é menor do que a emitida por um corpo negro, à mesma temperatura. Para acomodar este fato na lei de Stefan Boltzmann, introduz um termo conhecido como emissividade. E a sua fórmula é a potência total emitida em watt, que é igual à emissividade do material, vezes a constante de Stefan Boltzmann, vezes a área da superfície, vezes a temperatura, que é dada em Kelvin. A emissividade, quando ela é igual a 1, é para um corpo negro, absorve e emite o máximo de radiação. Quando a emissividade for igual a 0, para um corpo completamente reflector, não absorve nem emite radiação. Bom, seria isso a minha parte. Olá, meu nome é Milianina. Eu vou apresentar os exemplos dos usos de lei de Stefan Boltzmann. Aqui a gente citou alguns exemplos, como o cálculo da temperatura do Sol, cálculo da temperatura da Terra, determinar raio de estrelas e determinar a emissividade de lâmpadas. Temperatura do Sol. Com essa lei, Stefan conseguiu também determinar a temperatura da superfície solar, a partir de dados de Charles Soret, que dizia que a densidade do fluxo energético solar é 29 vezes maior que a densidade de uma placa colocada em certo ângulo do Sol. Essa placa chegaria a mais ou menos um valor entre 1900 graus Celsius a 2000 graus Celsius. Stefan então supôs que 1/3 da energia solar é absorvida pela Terra, portanto, apenas 2/3 correspondia ao valor da temperatura das placas. Então, Stefan fez o seguinte cálculo. A regrinha de 3, para mostrar qual é o valor total de vezes que a temperatura do Sol é maior do que as placas. Ele chegou aqui fazendo a regrinha onde 29 equivaleria a 2/3 e na regrinha de 3 fazendo os cálculos equivaleria que o total de vezes que ele era maior em relação ao valor das placas seria 43,5. Ele também achou que 2,57 elevado à quarta potência seria igual a 43,5. A temperatura aproximada da placa é de 2.200 Kelvin. Fazendo os cálculos de 2.200 Kelvin vezes 2,57, chegamos a um valor de 5.654 Kelvins. E foi assim que Stefan conseguiu chegar a um valor aproximado da superfície solar. Hoje a temperatura aceita é de 5.780 Kelvin. Temperatura da Terra. De forma semelhante, essa lei também permitiu que astrônomos pudessem compreender e calcular o raio de estrelas. Assim, de forma semelhante, podemos calcular a temperatura da raia da seguinte forma. Usando a lei de Stefan, a gente consegue achar o raio do Sol. A temperatura do Sol é mostrada aqui em cima. A temperatura da Terra, então, equivaleria à temperatura do Sol na raiz sobre o raio do Sol sobre 2 vezes a constante astronômica, que seria a distância entre a Terra e o Sol. Aqui substituindo os valores de 5.780 a temperatura solar, o raio do Sol equivalendo a 696 vezes 10 à sexta,
dividido por 2 vezes a constante astronômica, que equivaleria a mais ou menos 149,57787066 vezes 10 a nona. Calculando esse valor, equivaleria mais ou menos a temperatura da Terra ficaria entre 278 a 300 Kelvin. Um exemplo com filamentos. Se a área de um filamento de um tungstênio de uma lâmpada de 100 watts de potência é 26 centímetros quadrados e sua emissividade é 0,36, qual será a temperatura do filamento? Usando a lei de Stefan Boltzmann, temos aqui a potência, a emissividade, a constante de Stefan, a temperatura na quarta potência, vezes a área. Como tentamos achar a temperatura, colocamos a fórmula em função da temperatura para achar. Aqui, substituindo os valores que já temos, 100 watts de potência, 0,36 de emissividade, a constante de Stefan, que se equivale a 5.067 vezes 10 elevado a menos 8, vezes a área, que equivaleria a 0,26 vezes 10 a menos 4, transformando para metros. Tudo isso entre parênteses sobre 1,4, que equivale a raiz quarta. Calculando esse valor, chegaríamos a 3.705 Kelvin. Para Celsius, fica 3.432 Celsius. Eu peguei um exercício que relaciona a lei de Stefan Boltzmann com a lei de Wien, que é o seguinte: determine a emissividade de uma estrela de comprimento de onda de 400 nanômetros. Então, para a gente determinar a emissividade, a gente vai ter que utilizar a lei de Stefan Boltzmann, que é composta por emissividade é igual a constante de Stefan Boltzmann multiplicado pela temperatura elevada à quarta. Porém, o nosso enunciado ele não nos fornece a temperatura. Então, a gente vai ter que utilizar a lei de Wien para descobrir, que é o seguinte: constante de Wien é igual a comprimento de onda multiplicado pela temperatura. Como a temperatura é o que a gente quer descobrir, a gente isola ela, resultando em temperatura igual a constante de Wien sobre comprimento de onda. Substituindo isso daqui lá na fórmula de Stefan Boltzmann novamente, a gente fica em emissividade igual a constante de Stefan Boltzmann multiplicado por constante de Wien sobre comprimento de onda. Tudo isso elevado à quarta, certo? Substituindo os valores, a gente encontra emissividade igual a 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watts sobre metro quadrado vezes Kelvin na quarta, multiplicado por 2,89 vezes 10 elevado a menos 3 metro vezes Kelvin. E aqui embaixo, que é o comprimento de onda, o problema ele nos fornece o valor em nanômetros, porém a gente tem que converter ele para metro. 400 nanômetros convertido para metro fica 400 vezes 10 elevado a menos 9, certo? Tudo isso elevado à quarta. Como a gente tem metro em cima e metro embaixo, a gente simplifica e agora a gente copia essa primeira parte novamente e resolvendo o parênteses fica 7,225 vezes 10 elevado à terceira Kelvin. Tudo isso elevado à quarta. Novamente a gente copia a primeira parte e resolve o parênteses, que resulta em 2,7 vezes 10 elevado a 15 Kelvin elevado à quarta. Como a gente tem Kelvin elevado à quarta tanto aqui quanto aqui, a gente simplifica e faz a multiplicação desses dois valores.
do 5,67 vezes 10 a menos 8 watts sobre metro quadrado, vezes 2,7 vezes 10 elevado a 15. Então, a gente chega no resultado que é emissividade igual a 1,53 vezes 10 elevado à oitava watts por metro quadrado.